Amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós essa noite. Convido os irmãos que abram a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículos de 17 a 21. Filipenses capítulo 3, de 17 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. O Senhor tem nos sustentado, Pai. Deus, abençoe a exposição desta palavra, Deus. Abençoa-nos, de modo que possamos compreender o que o Senhor tem a dizer a nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui esse trecho que nós lemos, nós vemos um trecho onde o apóstolo Paulo está aqui falando sobre coisas muito melhores do que as coisas terrenas. Paulo enfatiza muito sobre o céu e sobre a alegria na carta aos Filipenses. E aqui ele não faz diferente. Ele está primeiro aqui dizendo sobre aqueles que têm as coisas terrenas como seus deuses e que têm as coisas do céu como prioridade. São dois pontos, são dois tipos de pessoas diferentes. E ele nos exorta a viver uma vida centrada nas coisas lá do alto. Uma vida centrada no céu, na eternidade. É isto que Paulo nos mostra. E para ilustrar esta verdade, eu quero trazer à memória a vida de Policarpo, um bispo de Esmirna. Ele viveu entre 69 e 155 depois de Cristo. Ele foi discípulo direto do apóstolo João, o apóstolo amado de Jesus. E ele bebeu ali aos pés de João. Ele foi discipulado pelo próprio João e também recebeu muito conteúdo dos outros discípulos. Policarpo, ele é lembrado pela sua sabedoria, pelo seu trabalho firme na igreja, pela sua evangelização contínua. Ele viveu durante 86 anos. E Policarpo foi fiel até o fim. Ele também é lembrado pelo momento da sua morte, onde ele foi pego como transgressor da lei, porque ele estava pregando o evangelho. Pegaram Policarpo, levaram ele e colocaram ele em uma fogueira. Antes de atear fogo à fogueira, disseram a Policarpo, aquele idoso de 86 anos, você pode sair daí. Basta negar Jesus Cristo, basta adorar ao imperador, basta dizer que o imperador é supremo. Ele não o fez. Pelo contrário, ele disse, 86 anos tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal algum. Como eu posso blasfemar contra o rei que me salvou? Esta foi a resposta que ele deu para o procônsul romano. Mesmo diante das ameaças de ser queimado vivo, ele continuou firme, porque
Policarpo aqui não estava olhando nas coisas terrenas. Ele não estava preocupado com a dor que ele iria sentir agora, mas ele estava preocupado com o grande prazer e alegria que ele teria após a morte, porque ele tinha certeza que se encontraria com Cristo. Isso nunca foi uma dúvida para Policarpo. E o que aconteceu foi que atearam fogo naquela fogueira, e a tradição diz que o fogo contornava Policarpo, mas ele não foi consumido pelo fogo, assim como aqueles homens em Daniel. Então eles transpassaram uma espada em Policarpo, e ele morreu dando glória a Deus e glorificando o nome dele. Ele tinha olhos no eterno, ele tinha olhos em outro lugar. Não estava aqui na terra, não estava nas coisas daqui na terra, não estava nos sofrimentos aqui na terra, mas estava no céu e na glória vindoura, e ele cria nisso. Por isso, o tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é: viva como cidadão do céu. Viva como cidadão do céu. Em primeiro lugar, seguindo o modelo dos imitadores de Cristo. Viva como cidadão do céu, seguindo o modelo dos imitadores de Cristo. Paulo começa a sua carta aqui dizendo, começa esse trecho dizendo: irmãos. E aqui, esse pronome, irmãos, ele está dizendo com muito afeto. É uma carta para alguém querido. Ele não está dizendo isso à toa. Paulo não chamava de irmãos aquele que ele não considerava irmãos. E quando ele ia exortar, ele falava outras coisas. Mas aqui, este vocativo, de fato, ele está querendo dizer: meus amados, meus irmãos. E nós vemos isso na carta de Filipenses toda. Paulo amava a igreja de Filipenses, e os filipenses amavam a Paulo. E Filipenses era uma colônia romana, portanto, aqueles que moravam lá eram romanos, de fato. E ele diz para essas pessoas: sede meus imitadores. Este verbo aqui é como se ele dissesse: venham imitar a Cristo assim como eu imito. Venham junto comigo ser imitadores de Cristo. Não é que Paulo agora está soberbo dizendo: você precisa me imitar, porque eu sou o melhor modelo que tem de cristão. Você precisa me imitar porque eu sou a melhor proposta que tem. Não é isso. O que ele está dizendo aqui é para as pessoas imitá-lo da mesma forma como ele imita a Cristo. É como se ele estivesse em uma corrida. Não é que ele já chegou ao alvo, não é que ele já chegou na largada, no ponto final da corrida. É que ele está falando: venha junto comigo correr, venha, me acompanhe na corrida. Eu sei para onde eu estou indo em direção a Cristo, eu prossigo para o alvo, venha junto comigo. Ele não diz para segui-lo porque ele era sem pecado, porque ele estaria mentindo. A Bíblia diz que todos nós temos pecados. Portanto, ele não diz para segui-lo porque ele é perfeito. Ele faz coisas imperfeitas, mas nós devemos segui-lo no modelo de seguir a Cristo. Antes de indicar uma pessoa como exemplo ou modelo, antes dele dizer que eu sou o modelo a ser seguido, ele diz: Cristo é o modelo supremo. Somente Cristo é aquele que nós podemos imitar verdadeiramente. Existe um livro chamado Discipulado, de um teólogo luterano alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse teólogo, ele morreu também pregando o Evangelho. E neste livro ele vai falar sobre a importância do discipulado. E o discipulado tem tudo a ver com imitar um ao outro, porque é esta a vida do crente. Nós imitamos uns aos outros. E ele diz que o discipulado é extremamente importante para que a graça de Cristo flua entre os cristãos. O discipulado é extremamente importante para que aqueles novos na fé possam ter contato com a graça que vem de Cristo. E nesse trecho do livro, ele diz assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pregador. É o batismo sem a disciplina eclesiástica. É a comunhão sem a confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. O discipulado faz parte da vida do cristão, você querendo ou não. Constantemente você está sendo imitado por alguém ou você está imitando alguém. Quando você vem à igreja,
as pessoas estão observando o que você está fazendo. Quando você negocia com alguém, as pessoas estão observando como você negocia. Quando você se intitula cristão, a partir deste momento, as pessoas começam a olhar para você com um rótulo e também como um exemplo a ser seguido ou como um exemplo a não ser seguido. A vida cristã é como uma corrida de revezamento, em que passamos o bastão para a próxima geração de discípulos e mestres. Como você tem feito essa troca, passando o bastão para outra pessoa, para a próxima geração? Você tem preparado a próxima geração de adoradores, de discípulos, de mestres? Este é o nosso papel. Mas veja o que ele diz a seguir, ele diz: observai os que segundo o modelo que tende em nós. E essa expressão observai, é uma palavra forte, nós devemos destacá-la. De fato, essa palavra aqui é um imperativo junto com o outro: sede imitadores. E são os únicos imperativos desse texto. E a ênfase aqui é disciplina e obediência. Você precisa imitar e você precisa observar aqueles que imitam a Cristo. Constantemente, estes devem ser aqueles que nós seguimos. Josué fez isso. Quando ele estava indo para a batalha, ele tomou uma decisão. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A questão é, qual é o testemunho que você tem dado? Policarpo, por exemplo, como discípulo do apóstolo João, ele seguiu fielmente o exemplo dos seguidores de Cristo. Mesmo quando ele enfrentou a morte, ele imitou aqueles que haviam morrido por Cristo. E ele permaneceu inabalável em sua fé. Ele permaneceu inabalável na sua postura de amor. E ele refletiu Cristo até o fim. Cristo é o modelo supremo no qual Paulo imita. A imitação dos santos tem que ter Cristo como centro. Meus irmãos, nós precisamos trabalhar com exemplos piedosos. Casamentos piedosos. Os jovens estão casando sem ter ninguém para ter como exemplo de casal. Os casais mais velhos precisam chamar os casais mais novos para passar um tempo juntos, para orarem juntos, para que eles vejam como é uma família cristã. Ou será que você tem vergonha dele ver como é a sua família cristã? O discipulado não é uma opção para o crente. Nós precisamos discipular os jovens. Os jovens estão caindo e caindo e caindo em drogas, em sexualidade. Os jovens estão caindo nos mais diversos tipos de abismos, porque nós não estamos discipulando os jovens. Nós não estamos gastando tempo com eles, dedicando o tempo da nossa vida com jovens, com as pessoas ao nosso redor. Não deixe esse trabalho para o pastor, meu irmão, minha irmã. Esse trabalho é seu. Quantas pessoas você discipula? Quantas pessoas você pega e anda junto com ela? Você pode discipular as pessoas nos ambientes mais diversos, no seu trabalho. Você deve ser um discipulador no seu trabalho. Aquele que não influencia está sendo influenciado por alguém. Você deve ser um discipulador ativo, alguém que de fato se preocupa com o crescimento espiritual do outro. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? A igreja vai ruir. Nós vamos ter geração após geração de crentes fracos, cujos quais não aguentam nenhum tipo de exortação, porque não foram instruídos. Os casamentos estão desmoronando, porque o casal novo, quando ele vai buscar conselho com os casais mais velhos da igreja, ele não encontra apoio. Então ele vai buscar conselho com os colegas de trabalho que não são crentes, são ímpios. E o conselho que eles recebem é: você não merece passar por isso, separa. Larga desse casamento, vai viver sua vida, vai ser feliz. O jovem que está em busca da sua sexualidade está em dúvidas. Ele não encontra um braço forte no discipulado dentro da igreja, e ele se perde no mundo. Os pais não estão discipulando os filhos, porque os pais não estão considerando os filhos como crentes em Cristo Jesus. Quantos pais olham para os filhos
e vem apenas alguém que está subordinado a eles, mas não vem o irmão em Cristo, que precisam de discipulado, que precisam de instrução, que precisa de crescimento espiritual, que precisa de orar junto. Meus irmãos, ser imitador de Cristo não é função fácil, porque em seu exemplo supremo, ele morreu por amor a nós. Mas, meus irmãos, ser imitador de Cristo também é ser exemplo para outra geração que está vindo. As pessoas precisam olhar para a sua vida e ver um exemplo, e ver alguém a quem eu posso seguir. As pessoas estão procurando pessoas para seguir. Basta olhar na internet, no Instagram ou qualquer outra rede social. Você vai ver que hoje em dia a moda é quantos seguidores você tem. E de fato, muitos desses blogueiros, eles têm vários e vários seguidores que seguem mesmo o que eles fazem no dia a dia. Se a moça fala, eu comprei essa vasilha e eu achei muito boa, as pessoas querem comprar aquela vasilha. Eu comprei esse livro e eu achei muito bom, as pessoas querem comprar aquele livro. Tudo que eles falam que é bom, eles querem comprar, porque eles estão imitando aquela pessoa. Ali nada mais é do que a vida real. Quem você tem seguido? Em quem você tem se inspirado? Quem você tem inspirado? Quem você tem feito seguir você? E como você tem feito isso? Você é um bom exemplo? Ou você é um mau exemplo? Em segundo lugar, viva como cidadão do céu, rejeitando o modelo dos inimigos da cruz de Cristo. Versículo 18 começa assim: pois muitos andam entre nós, e esses indivíduos aqui que andam são chamados de inimigos da cruz. Existe um grande debate sobre os estudiosos desse texto para saber quem são. Afinal, será que eles são os libertinos morais, aqueles que querem que o evangelho se torne abrangente e sem nenhuma regra? Será que estes são os judaizantes, aqueles que querem que nós guardemos o sábado, guardemos as leis judaicas, a circuncisão? Quem serão esses indivíduos que são inimigos da cruz de Cristo? Os judaizantes, eles de fato negam até mesmo o que Cristo fez naquela cruz, porque uma vez que você precisa continuar com os sacrifícios, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Outra interpretação é que estes são aqueles cristãos apóstatas, aqueles que conheceram o Evangelho e que depois negaram o Evangelho e fugiram do Evangelho. Fato é que estes fizeram da cruz um show, um espetáculo. Quanto mais eles falavam do sofrimento de Cristo e as pessoas se assustavam, mais eles ficavam felizes. Eles queriam que Cristo tivesse sofrido mais, para que o drama fosse ainda maior, para que a fama e a glória deles crescesse por meio de Cristo. Eles não estavam preocupados com o Evangelho, eles não estavam preocupados com Cristo, eles não estavam preocupados com a mensagem, eles queriam ser grande, eles queriam crescer em cima de Cristo, fazendo da morte de Jesus não uma esperança, mas um espetáculo, um show, para que todos pudessem ver. Eu vi pela essa manhã, em um site de notícias, uma nota da família do apresentador de televisão que faleceu ontem, o senhor Silvio Santos. E a nota dizia o interesse que ele tinha após sua morte. E ele disse que ele não queria que a morte dele fosse motivo de espetáculo. Acredito que Cristo também não queria. Acredito que o espetáculo da cruz de Cristo que muitos fazem por aí é pecaminoso. A cruz de Cristo não é espetáculo. A cruz de Cristo é esperança, é salvação. É isso que nós precisamos, meus irmãos, ter em mente. Essas pessoas estavam preocupadas com lucros terrenos, falando da cruz de Cristo de maneira banal. E aí, o apóstolo continua: dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Paulo menciona aqui como se ele já tivesse falado isso, talvez em outras epístolas, ou talvez pessoalmente. Eu já falei sobre isso, repetidas vezes. E aqui ele diz: e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo aqui está com o coração rasgado. Este verbo chorando aqui é muito intenso.
Não é apenas chorando de cair uma lágrima ou outra, é prantos. Ele estava em prantos, ele estava profundamente triste. É o mesmo verbo que se dá para luto. Estou chorando profundamente em luto por aqueles que andavam conosco e agora são chamados de inimigos da cruz de Cristo. Imagina, meu irmão, você olhar para o lado, para aquele seu irmão que te acompanhou na jornada cristã, para aquele seu irmão que estava na igreja aqui há muitos anos, e talvez você tenha alguns exemplos como este na sua cabeça, e que agora não andam mais conosco, e que agora não caminham mais ao nosso lado, e que agora podem ser chamados de inimigos da cruz de Cristo. Paulo trata isso com uma tremenda dor no coração. Paulo trata isso como algo extremamente doloroso, e ele diz: observem, até chorando. A cruz de Cristo é um dos elementos mais importantes no culto. É um dos elementos mais importantes da fé cristã, porque sem a cruz de Cristo não existiria salvação para nós. É verdade, alguns eram perseguidores por causa da cruz de Cristo. Muitos cristãos foram perseguidos e mortos pela cruz de Cristo. Policarpo foi um desses. Outros diziam que a cruz era escândalo ou loucura. E ainda é verdade que maldito se fez aquele que foi pendurado no madeiro. Em Deuteronômio 21, 23 diz isso. Mas para Paulo, essa era a única razão da sua esperança. O motivo da cruz era o único motivo da sua esperança. A mensagem da cruz, segundo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. A cruz é loucura para os descrentes, mas para nós é poder de Deus. Paulo está de fato muito preocupado com estes que outrora andavam conosco, andavam com eles, podiam ser chamados até de irmãos, e que agora tornaram-se inimigos da cruz de Cristo. A morte de Cristo, meus irmãos, a morte naquela cruz traz salvação, traz paz, traz reconciliação. Ela cancela a nossa dívida, que é impagável, mas Cristo pagou. E Paulo se refere aqui aos inimigos da cruz de Cristo, não com raiva, não com vingança, não de maneira jocosa, ou seja, zombando deles, como muitos crentes fazem, mas ele diz isso com profunda dor no coração. Rasga o coração do apóstolo, porque ele diz a seguir o que vai acontecer com essas pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. Meus irmãos, não tem coisa pior do que uma pessoa faminta. Basta você ir em algum restaurante, você ver em um atendimento, ou talvez você já tenha passado por isso, que a pessoa está esperando muito tempo para poder comer e ela está com fome. A pessoa é um doce, mas naquele momento, não. Ela está com fome, ela está nervosa. Ela quer comer, ela quer saciar a sua vontade. E para isso ela vai brigar com o atendente, ela vai gritar, ela vai esbravejar, porque eu estou com fome. E o que importa é o meu ventre. O que importa é saciar o meu ventre. O que importa é tapar o que está aqui. E a pessoa faz qualquer coisa para saciar a sua fome. Eu poderia dar vários e vários exemplos em que a fome fez que outras pessoas cometessem atrocidades. A fome pode ser destrutiva, porque as pessoas querem desesperadamente saciar o seu ventre. E é por isso que o jejum é tão difícil, porque você abdica daquilo que mais te dói, que é o sustento do seu corpo. Mas essas pessoas, elas são escravas do seu ventre. E ventre aqui
com uma conotação diferente de simplesmente ventre, mas com uma conotação de eu mesmo, minha vontade, meu egoísmo, o âmago do meu ser. É isso que está dizendo aqui. Em Romanos 16:18 diz: porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, com suas suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. E aqui é dito que estas pessoas serão colocadas à vergonha. Aqueles que buscam a glória receberão vergonha no lugar da glória. E aqui é vergonha, ignomínia, desonra. E isso indica que aquelas pessoas que lutaram para ter a glória, na verdade agora é motivo de desonra perante Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 7 diz: quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Paulo aqui está exortando essas pessoas, porque essas pessoas que pensam no próprio ventre também querem as coisas terrenas. Elas não estão preocupadas com o que há por vir. Ela quer saciar agora. A minha fome é agora. Eu quero dinheiro, é agora. Eu não estou preocupado com o tesouro no céu. Eu estou preocupado com o tesouro agora. Meus irmãos, diante da oportunidade de salvar a sua vida, Policarpo escolheu servir a Cristo. Ele rejeitou com firmeza as tentações dos inimigos da cruz. Ele não buscou os prazeres ou a segurança deste mundo, mas ele escolheu com fidelidade a Cristo, recusando-se a trair a sua fé por qualquer vantagem terrena, mesmo que essa vantagem fosse a sua vida. A cruz é o centro da nossa fé e deve ser o centro da nossa vida. Rejeitar os caminhos dos iníquos é, em essência, abraçar o caminho de cruz. Examine os seus próprios desejos e motivações. Onde está o seu coração? Está firmado no seu ventre? Ou está firmado na cruz de Cristo? Meus irmãos, a cruz de Cristo é maravilhosa. Ela é motivo de esperança para nós. É isso que nos faz levantar pela manhã. Nós estamos aqui porque um dia nós fomos alcançados pelo Evangelho da Graça. E esse é o motivo de toda a alegria que Paulo está trazendo aqui. Nós podemos ser muitos e muito vitoriosos porque temos a cruz de Cristo. Porque fomos alcançados pela graça de Jesus. Não somos mais estranhos, não somos mais inimigos, agora somos amigos de Cristo. Podemos ser muitos e muito felizes com isso. Não viva conforme os inimigos da cruz. Não imite o exemplo dos inimigos da cruz. Eles seguem pecado, pecado sexual, egoísmo, ambição, preguiça, arrogância e tantos outros pecados. Eles colocam isso em um pedestal e diz que isso é certo e o que você está fazendo é errado. Você conversar e tentar seguir o inimigo da cruz de Cristo, de repente você vai começar a achar que o errado é não ser ambicioso, que o errado é ser bonzinho demais, que o errado é ser fiel demais, porque aquele que não trai é traído. Cuidado, os conselhos desse mundo vão nos levar à destruição. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis. Não ameis. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é para você não amar. O apóstolo João está dizendo, o apóstolo do amor, o apóstolo amado por Cristo, ele está dizendo que existe em algum momento em que o amor pode ser pecaminoso. Amar o mundo é pecaminoso. Então, quando alguém disser para você, qualquer forma de amor é verdadeira. Quando alguém disser para você, o importante é ter amor, o resto não importa. Cristo está em todos os lugares, toda a religião é a mesma, é tudo a mesma coisa, o que importa é ter amor. A Bíblia não fala sobre isso. Existem momentos em que o amor pode ser pecaminoso.
não devemos flertar com os prazeres deste mundo. Não devemos flertar, meus irmãos, com os inimigos da cruz de Cristo. Em terceiro e último lugar, viva como cidadão do céu, mantendo-se firme na esperança do Salvador. Mantendo-se firme na esperança do Salvador. E diz assim, versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A palavra pátria aqui é cidadania, o meu lugar de origem, para onde eu vou voltar. É a minha pátria, é a minha cidade, é a minha nação. O crente tem uma pátria, o crente tem um rei, e o crente tem uma esperança. Paulo aqui vai contrastar o destino dos inimigos da cruz e a esperança gloriosa dos filhos de Deus. E ele lembra os filipenses que a sua cidadania está no céu e não na terra. Assim como você. E Paulo aqui não quer que os filipenses abandonem a sua cidadania. E veja o que eu falei. Eu disse que os filipenses eram uma colônia romana, portanto eles tinham cidadania romana, e eles se orgulhavam muito disso. Nós somos romanos, cidadãos romanos. E o que Paulo está dizendo, muito bom, mas melhor do que isso, é ser cidadão do céu. Ele conclui que Paulo, ao invés de criticar as autoridades imperiais, ele utiliza o contexto social dos filipenses para orientá-los na verdadeira cidadania, na verdadeira identidade alcançável em Cristo. Paulo está menos preocupado com uma resistência ao império, mas ele está mais preocupado em mostrar para eles a identidade cristã deles. É como um brasileiro que vai para os Estados Unidos e vai morar lá. E ele está lá, mora lá, trabalha lá, casa lá, vive lá, tem a sua vida. Mas ele sempre vai ser brasileiro. Sempre ele vai lembrar da feijoada. Sempre ele vai passar perto de uma padaria e procurar o frango assado. Este crente, este brasileiro, lá nos Estados Unidos, ele sempre vai sentir a saudade da comida da sua mãe. Não tem jeito. Vai sentir saudade do trânsito de São Paulo. Isso não tem como. Ele de fato vai sentir saudade das coisas aqui do Brasil. Porque ele é brasileiro. Esta é a pátria dele. Esta é a cidadania dele. Meus irmãos, o que Paulo diz é: a cidadania do crente é celestial. A nossa cidadania não é aqui na terra. A nossa identidade, o nosso RG está escrito crente do céu, cidadão celestial. Isso é um privilégio. E Paulo nos exorta a reconhecer a nossa verdadeira identidade. Em Colossenses 3, versículos de 1 a 2, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Em Hebreus 13, 14 diz: na verdade não temos aqui cidadania permanente, mas buscamos a que há de vir. Em Efésios 2,19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos do céu, e sois da família de Deus. Nós fazemos parte de uma grande família celestial, meus irmãos. É por isso que nós nos chamamos irmãos, porque o nosso Pai é só um. Nós verdadeiramente somos irmãos e viveremos a eternidade juntos. Não existe motivo melhor de felicidade do que saber que a nossa grande família estará junta no céu. C.S. Lewis diz: se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo atual foram apenas aqueles que pensaram na maior parte no próximo mundo. Quanto mais você pensa no céu, mais você trabalha aqui para que outras pessoas pensem no céu. Quanto mais você anseia pelo céu, mais você quer viver aqui como um cidadão celestial. Você agora quer pregar o evangelho e tudo para toda criatura, porque você quer que todo mundo conheça o privilégio que é ser cristão. Ele traz aqui também: o qual transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória.
Ele vai transformar o nosso corpo de miséria em um corpo glorificado, um corpo semelhante ao corpo de Cristo glorificado. O nosso corpo de humilhação é esse, meu irmão. É um corpo de humilhação. Passa por febre, passa por tantas coisas, tantas doenças, quantas enfermidades, quantas dores. O nosso corpo é frágil. Não sei se você já percebeu isso. Talvez você que é mais jovem ainda acha que o seu corpo é indestrutível. Meu filho Estevão com certeza acha. Mas você que já começou a alcançar uma certa igreja, uma certa idade, você percebeu que o seu corpo não é tão indestrutível assim. Que a doença agora te coloca na cama e por vezes te coloca de joelhos. Você percebe que o seu corpo agora, esse corpo corruptível, esse corpo humilhado, não é o ideal. Mas o que Cristo nos promete aqui é um corpo glorificado, um corpo conforme a glória de Cristo, um corpo perfeito. E ele continua, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E aqui essa frase sublima o poder absoluto de Cristo, que não apenas é capaz de transformar o nosso corpo de humilhação para um corpo de glória, mas ele tem o mundo sobre os seus pés. Este é o poder do nosso Deus. E aponta aqui para o fim dos tempos, quando Cristo exercerá plenamente o seu poder. A subordinação de todas as coisas se alinham com a visão de Paulo sobre a consumação da história. Cristo reina e sempre reinará, e os seus inimigos estão sob os seus pés. Mesmo quando as chamas cercavam Policarpo, ele manteve os seus olhos fixos na esperança da ressurreição. Ele acreditava fielmente em Cristo e as suas promessas. E a esperança lhe deu força para experimentar e enfrentar a morte com paz e confiança. Dietrich Bonhoeffer também foi morto pelos nazistas porque ele não quis conspirar contra os seus. Ele enfrentou a morte com paz e confiança. Estevão também enfrentou a morte com paz e confiança quando ele olhou para os céus e viu os céus abertos e foi apedrejado até a morte. Nós podemos também viver com paz e confiança em Cristo Jesus. Você pode fazer isso. Você deve fazer isso. Este é o papel nosso cristão. O nosso papel unicamente é confiar em Cristo e viver e gozar em Cristo, nos regozijarmos na beleza de Cristo. A morte não tem poder sobre nós, porque Cristo morreu naquela cruz. Em Isaías 25:8 diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos. Em Apocalipse 21:3 e 4 diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, o crente deve viver com a esperança e a motivação de que o nosso rei vai voltar. Isso não é um mito, isso não é uma historinha que você conta para o seu filho dormir, esta é a verdade. O crente precisa ter um pensamento escatológico, ou seja, um pensamento que sempre no além, sempre no depois. Por vezes o cristão está sempre preocupado com o sacrifício que Cristo fez naquela cruz, e este é verdadeiro e nos deu perdão dos nossos pecados. Mas Ele nos deu perdão pelos nossos pecados para que nós pudéssemos adentrar o reino dos céus, novo céu e nova terra. Não ameis o mundo, não ameis as coisas terrenas, ame a Cristo, ame a sua beleza. Há muita beleza no Evangelho. Reforce a sua esperança em Cristo, meu irmão. As coisas às vezes podem estar difíceis, eu não sei o que cada um aqui passa. As coisas às vezes podem estar complicadas. A vida às vezes pode estar de fato pesada, o fardo pode estar pesado.
Por vezes está. Onde está a sua esperança? Firme-se, não nas coisas aqui na terra, porque essas vão decepcionar você. Você pode perder tudo: família, bens, emprego. Mas a Cristo você nunca vai perder. Mantenha os olhos fixos em Jesus. E essa esperança, meus irmãos, preserve você na sua fé. Faça com que você viva como cidadão do céu. Para concluir, viva como cidadão do céu, seguindo o modelo dos imitadores de Cristo. Em segundo lugar, rejeitando o modelo dos inimigos da cruz de Cristo. Em terceiro e último lugar, mantendo-se firme na esperança do Salvador. Nós somos desafiados a viver como quem olha para frente, como quem olha esperando e ansiando Cristo. Esse é o motivo da nossa esperança. Que possamos, assim como Policarpo e também como Paulo, manter os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, resistindo às tentações e pressões deste mundo, porque nós estamos aguardando um mundo muito melhor em Cristo Jesus. Eu gostaria de finalizar com uma carta que Policarpo escreveu para a igreja de Filipenses. Não é canônica, não é bíblica essa carta, mas foi uma carta que ele escreveu depois dos apóstolos para aquela igreja também. Ele diz assim: perseveremos na esperança e na paciência. Vamos então perseverar continuamente em nossa esperança e no penhor de nossa justiça, que é Jesus Cristo, que levou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, que não cometeu pecado, nem dolo algum foi encontrado em sua boca, mas suportou todas as coisas por nós, para que pudéssemos viver nele. Sejamos então imitadores de sua paciência. E se sofremos por amor de seu nome, glorifiquemo-lo, porque ele nos deu este exemplo em si mesmo, e nós cremos que é assim. Que essa esperança te dê forças para continuar a caminhada cristã. Que essa esperança te dê força para passar pelos problemas que você tem passado. Que essa esperança te dê forças para ser um imitador de Cristo, para pregar o Evangelho, para ter discípulos, para ser um exemplo e assim abençoar outras pessoas. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Deus amado, Tua palavra foi lida e anunciada essa noite. O anseio do nosso coração é que o Senhor mude a nossa maneira de ver as coisas. É que o Senhor mude o nosso coração pecaminoso, Deus. É que o Senhor mude o nosso pensamento mesquinho, que por vezes quer satisfazer apenas o nosso ventre e não está preocupado de fato com o que o Senhor tem nos dado, com as bênçãos que o Senhor nos dá. Nós conseguimos olhar tudo aquilo de ruim que acontece em nossas vidas, mas não conseguimos, Pai, olhar a quantidade de bênçãos e livramentos que o Senhor nos dá continuamente. Ajude-nos a ter um coração grato e temente ao Senhor. Ajude-nos a desprezar as coisas terrenas e ansiar pelas coisas do céu, porque tudo isso passa, mas a Tua glória, Senhor, esta é eterna e nós queremos caminhar em direção a Ti. Ajude-nos, não queremos mais pecar contra o Senhor. Ajude-nos, Deus, a sermos fiéis a Ti até o fim. Nós oramos em nome de Jesus.